A primeira vez que eu bebi foi em 1999. Eu tinha 19 anos e foi no enterro da minha mãe. Eu tinha acabado de enterrar a minha mãe e estava sem sentido, sem nada, precisando ajudar meus irmãos. E eu saí naquela mesma noite, logo depois de ter enterrado ela, parei numa balada chamada Terra Brasil, que era uma balada de pagode na época, e eu comecei a beber a marula. Até essa data, com 19 anos, eu nunca tinha bebido. Eu não sabia nem o gosto, não gostava. E foi assim que eu comecei a beber, com a morte da minha mãe. E eu me deparei com uma amiga minha. E essa minha amiga chegou e falou assim, que era alcoólatra. E começou a descrever a minha vida na vida dela. E aquilo me impactou muito. E aí eu descobri que eu era alcoólatra. Mas uma coisa que me deixou mais chateado foi quando minha terapeuta, Carla, ela virou para mim e falou assim, o que te faz relaxar? E eu falei para ela, a bebida. E aí ela falou para mim, não, eu quero saber o que te faz relaxar sem você beber. E eu não tinha nada para mostrar para ela. Eu não tinha, porque era sempre a bebida que fazia eu relaxar. Isso foi uma coisa que atrapalhou muito a minha vida. Muitos vão ver esse vídeo e vão achar que eu estou louco das coisas que eu estou fazendo. Vão pensar que é por causa de religião. E o meu primeiro porre foi numa bebida chamada marula. Naquele dia eu estava muito triste, me senti muito bem. Porque a bebida, ela faz isso com você, se sente bem. Só que aí nesse ponto, eu estava me entregando. Comecei com a marula e depois fui evoluindo. Fui para o uísque, fui para a cerveja. E a bebida começou a fazer parte do meu dia a dia, parte da minha vida social. Como muitas pessoas falam, eu bebia socialmente. Mas descobri que isso não é verdade. A bebida se tornou para mim uma coisa terrível. Não conseguia me divertir mais sem beber. Todos os lugares que eu ia na casa de algum amigo, tinha que beber, eu ia numa balada, tinha que beber. E isso começou a impregnar na minha vida. Um ato que parecia ser tão ingênuo, que era levantar um copo e beber, se tornava um terror na minha vida. O primeiro começou com os meus amigos. Todo lugar que eu me reunia com os meus amigos, acabava tendo discussão, eu acabava falando alto, perdendo o senso e não respeitando as pessoas. Eu tenho muitos amigos eu queria até pedir desculpa com esse vídeo, que através da bebida eu perdi nesse meio tempo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer amizade, mas na mesma hora que eu fazia, eu perdi esses meus amigos por causa da bebida. Tinha vários casos de viagens que eu não aproveitava, de baladas que eu saía e não me divertia. Isso era muito ruim para a minha vida. Na parte da minha família, foi uma coisa assim que meu casamento quase acabou por fato da bebida. Eu tinha muitos ciúmes da minha esposa, porque eu bebia, me transformava em uma outra pessoa. Não tinha mais a felicidade de estar perto da minha esposa. A gente começava a brigar, a discutir, eu começava a me alterar. E toda vez que eu bebia, acontecia isso. Em casa, brigava com os meus filhos. Teve um incidente muito ruim na minha casa. A gente estava fazendo um churrasco em casa e minha esposa, a gente começou a discutir e eu taquei o celular no chão, fiquei nervoso, comecei a discutir, meus filhos começaram a ficar com medo, foram pro quarto, quebrei a porta do quarto e foi uma cena horrível. Ali eu comecei a ver que a bebida fazia mal para mim. Minha filha começou a ficar com medo de mim. E toda vez que tinha um churrasco em casa, ela ficava triste. Porque ela falava, meu pai vai beber, meu pai pode brigar. E eu não percebia isso. Algumas pessoas, eu tenho um amigo muito próximo que ele falava assim, Cristiano, toda vez que você bebe, você se transforma em outra pessoa. Você não é essa pessoa que você passa. E eu não entendi o que era isso. Até que eu comecei a perder todas as pessoas da minha vida. Perdi os meus amigos, meu casamento estava acabado, eu não conseguia mais ter um diálogo com a minha esposa, porque sempre brigas em cima de brigas, e isso tudo por causa da bebida. Eu comecei
a ter uma vida que eu não queria, a afastar pessoas que eu mais amava por causa disso. Eu tenho bem lembranças na minha cabeça que me deixa até emocionado, porque a pior coisa para um pai é ver um filho com medo dele. E a cena que eu lembro da minha filha olhando para mim com cara de medo, isso me deixou muito, muito mal. Mas aí eu não tinha atitude para parar de beber. Eu sempre quis emagrecer, eu sempre quis ter um corpo legal, sempre fiz dieta, sempre fiz um monte de coisa, mas só que eu não conseguia emagrecer, porque a bebida sempre me atrapalhava. A bebida sempre foi a causa de tudo que era de ruim na minha vida. Lógico, eu tenho também os meus defeitos, mas quando bebia potencializava tudo que era de ruim. De um ato que eu comecei a beber, porque para curar de uma depressão me levou mais para a depressão ainda. Eu só me sentia feliz 10 minutos que eu estava bebendo, depois era tristeza, começava a chorar, começava a lembrar de coisas ruins, trazer pessoas ruins para a minha vida e só atraía coisas ruins, porque me colocava onde a bebida queria me colocar, não aonde eu queria estar. E foi quando eu percebi isso, que eu estava fazendo a minha mentoria com o meu mentor Roberto Chiniachik, e no nosso bando tinha uma menina chamada Carol, uma amiga minha muito querida, e ela falou assim: olha pessoal, eu sou alcoólatra. E aí eu falei assim: mas me conta, por que você é alcoólatra? E ela começou a descrever a minha vida. E foi quando eu percebi que eu também era alcoólatra. E comecei a mudar. A mentoria me fez eu mudar, me fez eu achar um bando, me fez eu ver que eu precisava de coisas novas. Eu comecei a ir para a igreja, comecei a ficar mais perto de Deus e comecei a pedir para Deus para que Ele mudasse a minha vida. E Ele fez isso. Primeiro Ele fez eu firmar um compromisso com Ele. Eu falei que no começo de vídeo que as pessoas vão ver que isso é loucura, porque eu decidi fazer um ato com Deus, em jogar todas as bebidas da minha casa fora. Eu parei de beber dia 9/6/2019. Foi a data do meu aniversário. Eu renasci de novo por uma vida mais saudável, praticando mais exercício. Eu tentava emagrecer e não conseguia, e através disso emagreci 10 quilos quando eu parei de beber. Não engordei mais. Eu tentei fazer vários tipos de dieta. Eu tentei fazer vários tipos de reeducação alimentar, mas o que mais me atrapalhava era a bebida. Porque como eu saía bastante, tinha final de semana que eu bebia, na semana eu treinava igual um louco. Tinha o meu personal, ia para academia, era maravilhoso. Controlava a alimentação, mas chegava à noite eu jogava tudo fora. Porque eu ia beber um uísque no bar, numa reunião, eu ia com um amigo no happy hour, eu ia com a minha esposa num jantar e perdia toda aquela parte de exercício. Eu não fiquei doente porque eu mantinha exercício físico, mas eu nunca alcancei um objetivo de saúde do que eu queria. Eu sempre quis perder alguns quilos e eu nunca conseguia, porque a bebida fazia parte disso. Eu ia em médicos, endocrinologista, mas sempre me falou: poxa Cristiano, você é uma pessoa que treina bastante, que gosta de exercício, mas você tinha que parar um pouco de beber, porque isso vai te fazer mais mal do que está fazendo. Você nunca consegue ter uma qualidade. E isso me atrapalhou muito. E minha conexão com Deus, quando eu bebia, era de ver que Deus ficava muito triste. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos templos vivos do Espírito Santo. E Deus colocou entre nós o Espírito Santo para habitar na gente, e eu denegria Ele. Porque toda vez que eu bebia, além de eu atrapalhar minha saúde física, eu atrapalhava a comunhão que eu tinha com as pessoas. E isso era muito ruim. E minha vida espiritual, ela era morta, porque a bebida ela atrapalhava isso. Eu vou tomar uma cervejinha só, e isso era muito ruim, porque a minha conexão com Deus era péssima. Quando eu decidi ter uma conexão com Deus, que eu parei de beber realmente, ela se tornou muito completa. Tão completa que eu posso ajoelhar agora e falar com Deus e Ele se manifesta na minha vida.
Ele faz com que eu tenha uma vida melhor, eu e Deus. Eu posso conversar livremente com Ele e nada me impede de fazer isso. A bebida, ela sempre me atrapalhou nessa parte. E eu percebi que mesmo frequentando a igreja por mais de 6 meses, eu tomava uma e achava que não tinha importância com a vida espiritual. E eu posso te dizer que tem muita importância. Deus se alegra com atitudes que a gente tem na vida. E a atitude de eu ter parado de beber, Ele me abençoou muito, me prosperou muito na minha vida. Então, a bebida com Deus, ela não combina. Porque se nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós estamos nos prejudicando e prejudicando uma coisa que Deus deixou para nós. Deus nos deu um consolador, um amigo eterno. E eu quero ter comunhão com esse amigo eterno. E não quero denigrir mais isso. Eu precisei estar perto de Deus para fazer isso. E aí eu vou fazer uma pergunta. Se você soubesse que você parasse de beber, melhoraria a sua vida familiar, você teria uma família mais unida, melhoraria você ter mais amigos, melhoraria o seu ambiente de trabalho, melhoraria a sua vida inteira, você pararia de beber? Eu parei de beber porque atrapalhava a minha relação com as pessoas, atrapalhava a minha relação com a minha família, atrapalhava a minha relação com Deus. O pecado aí está nisso, não está em beber. O pecado está no que você faz quando bebe, a atitude que você tem. A minha atitude era péssima. Eu era o pior cara do mundo quando eu bebia. Causava medo, pavor. E Deus não habita nesses lugares. Ele pode até olhar para você, que você está fazendo isso, mas Ele não habita em si. E é tão bom quando Deus habita em você, porque tudo que você quer, você consegue. Consegue família, consegue amigos, consegue uma comunhão, consegue bens, consegue coisas, tudo. A bebida sempre me atrapalhou nisso. Mas eu demorei muito tempo para perceber que eu me tornei um escravo da bebida. Eu percebi quando minha esposa começou a vir falar para mim que eu não podia beber. Que toda vez que eu bebia, eu arrumava uma confusão. Que toda vez que eu bebia, as pessoas viam eu como louco. E isso me deixava mal dentro da minha família. E ela foi começando a me dar um toque. E uma vez um amigo meu chamado Fábio falou para mim, nossa, na última discussão parecia que você ia bater em mim. E eu fiquei com medo. E em um incidente em casa que eu já falei, foi quando minha filha olhou para mim com muita tristeza. E toda vez que eu pegava uma cerveja na mão, eu sentia um medo na cara dela. Sentia um medo no rostinho bonito dela. E isso me deixou apavorado. Isso que me deixou começar a ver, eu perceber que estava fazendo mal, não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo que estava ao meu redor. Em todas as áreas da minha vida, espiritual, familiar, social, financeira, ela atrapalhava em tudo. Na área financeira eu gastava muito dinheiro com bebida, um dinheiro improdutivo. Perdia negócios porque às vezes ia beber, adiava as coisas, não determinava o que ia fazer, o que ia começar, o que ia terminar, parava tudo pela metade. Na minha área familiar atrapalhou em tudo, eu não tinha uma conversa sadia com a minha esposa quando bebia, não tinha uma conversa sadia com os meus filhos quando eu bebia, era só briga, discussão. A bebida ela não traz só a parte bonita, ela trouxe na minha vida a parte de desgraça. Porque se você bebe e isso te faz você mudar de personalidade, as pessoas atrapalhar a sua vida, a bebida não é para você. Em relação à bebida, para você acordar de vida, você não precisa chegar no fundo do poço. Basta você perceber que quando você bebe, o que acontece na sua vida? O que acontece em todas as áreas dela? Ah, não, eu só tomo uma cerveja, eu não me altero, eu não falo alto, eu não brigo com as pessoas, eu tenho uma vida. Legal, você pode beber. Então as pessoas que bebem, que acham que bebem socialmente, faz um teste, vê se você bebe mais de 3 vezes, é considerado um alcoólatra. Vê se você, quando está em reunião, se altera. Vê se no dia, após que você beber, como você se sente fisicamente. Vê se as pessoas falam bem de você quando você bebe. Ou se você já bebeu e já esqueceu do que fez naquele dia.
Então, para você chegar no fundo do poço, é muito ruim. Mas também você pode sair dele se você quiser. Se você acha que você não pode se desligar da bebida, isso é ilusão da sua cabeça. É coisa plantada de uma vozinha que tem dentro da sua cabeça, que te leva você a beber. É só uma. Porque a porta de entrada para tudo na vida, principalmente para a bebida, é só o primeiro gole. E daí você vai embora. Foi legal, foi divertido. Pegue quantas vezes foi legal e foi divertido. Quantas vezes que você brigou com a sua família. Quantas vezes que você brigou com seus amigos. Ou assim mesmo, quantas vezes você ficou mal, com depressão. Porque a bebida te leva à depressão. Me levou a uma depressão profunda, a qual eu pensava que não conseguiria sair dos meus problemas. A bebida fez isso comigo, me deixou incapaz. Eu quase cheguei no fundo do poço. Tive que reconquistar o meu filho, a minha filha. Tive que reconquistar a minha família. Você quer mais do que isso? Isso para mim é o fundo do poço. É quando as pessoas não te reconhecem mais pelo que você é, mas sim pelo copo que está na sua mão. Eu falo para você, para se recuperar, primeiro, a força de vontade crescendo aqui dentro. Porque isso Deus faz com você. Ajoelha onde você estiver, peça onde você estiver, feche seus olhos e fala para Deus agora: Deus, eu quero parar. E isso vai acontecer na sua vida. E isso você vai ver uma mudança extrema. Eu acompanho a minha amiga Carol e as primeiras coisas foi muito difícil ela parar. Foi muito difícil deixar, porque aquilo fazia parte, estava enraizado. Mas quando nós começamos a parar, começamos a ver outras coisas, substituir os hábitos. De vez de beber, pegar uma água. De vez de ir para um lugar que te lembre, se você não consegue controlar, saia desses ambientes. Faça outras coisas. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler muito, comecei a correr para tirar isso. Toda vez que eu lembrava, que eu me pegava pensando em uma bebida, eu ia ler um livro. Então eu falaria para você, se apegue com Deus. Chegue mais perto de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de você frequentar uma igreja. Eu estou falando de você estar perto de Deus. De você falar assim, eu vou mudar a minha vida. Porque eu mereço, primeiro, ter uma família melhor. Eu mereço ser uma pessoa boa. Eu mereço ter tudo que a vida pode me dar. Tudo que Deus pode me dar, eu mereço tudo isso. Então pare de beber, tome essa atitude com você mesmo. Quem me acompanhou até hoje na minha vida, as pessoas que entraram e que eu perdi, e ter esperança é começar a ter consciência, é começar a acreditar que você pode, que você é capaz de sair de tudo o que estiver acontecendo na sua vida. Mas o primeiro passo você tem que dar, para tudo você tem que dar o primeiro passo. E há esperança em fazer coisas novas, em realizar coisas novas. E saber que Deus pode permitir a você fazer tudo o que você quiser. A sair dessa vida medíocre de bebida, a sair dessa vida de beber e brigar, de não ter um relacionamento com seus filhos por causa da bebida, e não ter um relacionamento por causa da sua família por causa da bebida, a te arrancar tudo isso, porque você pode, está dentro de você essa esperança, porque Deus habita com você. Se você estiver vendo esse vídeo, coloque isso na sua cabeça, que com Deus você chega aonde você quiser chegar. Não há vício que vai te pegar. Eu estou falando da bebida, mas se você usar drogas, qualquer outro tipo de drogas, você pode ter certeza que você vai sair disso. E eu queria falar para as pessoas mais novas que estão começando a beber agora. Eu achei que era legal, eu achei que era bonito ir para bar, eu achei que era muito. Comecei com 19 anos, fui parar com 39 anos de idade. O que eu poderia ter sido 1000 vezes mais se eu não tivesse entrado nisso. Eu poderia ter sido que realmente todas as coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, eu agradeço a Deus. Mas as coisas ruins, elas foram muito grandes. Mas só saí disso acreditando em Deus e em mim mesmo. Então esse é o recado, acredite em você, acredite em Deus, que você pode se erguer, você pode sair de tudo de ruim que está acontecendo na sua vida.